Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Setenta almas. Em referência ao versículo título, Rabi Hia pede a Rabi Shimon que explique o significado do número 70 e por que a Torá primeiro enumera os filhos de Jacó como 12 e depois como 70. A explicação do Rabi Shimon Bar Yochai é que 70 corresponde a 70 nações do mundo e a nação de Israel era igual a todas elas. Além disso, aprendemos que, assim como o mundo não pode existir sem os quatro ventos, as outras nações do mundo não podem existir sem Israel, como as 12 tribos iluminam 70 nações. A relevância dessa passagem. Uma leitura dessa seção revelará que o papel privilegiado e esclarecedor da nação de Israel e a posição dependente das outras nações significam que os justos e aqueles que seguem o caminho da verdade carregam um fardo pesado, uma vez que o mundo é sustentado por sua bondade. Isso reunirá reservas de força dentro de nós, porque muitos dependem de nossas ações para a sua existência, e não podemos nos dar o luxo de falhar com eles, pois ao falhar com eles, estamos falhando também com o Eterno. Pois bem, Rabi Hia estava sentado diante do Rabi Shimon e ele lhe disse, no princípio, porque a Torá contou os filhos de Jacó e depois eles tinham 70. Eram 12 filhos e agora eles tinham 70. Como está escrito, todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70 almas. Vamos ver aqui, Bereshit, 46, 27, são 66, mais os números, né? Ó, os filhos de Israel que nasceram no Egito eram 2 em número, então 68. E aí simboliza aqui, junto com José e a sua esposa, que é 68 mais 2, agora sim. O texto está aqui certo, né? E o texto a ser lido devia ter sido esse aqui, ó. O Beni, Yosef, Yashe, e Lé de Lobet, Bemitzraim, Nefesh, Shanim, Kol HaNefesh, Lebeit Yaakov, Rabá, Mitzraim, Ma. E aí sim, 70. Né?
exatamente aqui, Shivim 70. Pois bem, agora sim. Então, e qual é a razão de ter 70 anos, 70, e qual a razão de ter 70 anos e não mais, né? Ele usa palavrão aqui, né? Mas 70 almas, qual a razão de ter 70 almas ou não mais, né? O Rabi Shimon disse: corresponde a 70 nações do mundo, era uma nação igual a todas, né? Então, aquelas 70 almas, elas tinham aqui exatamente 70, que correspondia nas almas do mundo todo. Pois bem, continuamos então aqui. E também lhe disse: vinde e eis aí, consideremos as chaves que iluminam seus ramos como fixados em viagens. Ou seja, quando são iluminados nas viagens das 3 colunas, que são nomeados ao longo das 70 nações, que emanam de 12 gravuras, o que cercam em sua viagem na ordem das 3 colunas, golpeando-as contra 4 direções do mundo, isso é Hesed, Tiferet e Malhut, né? Hesed, Gevurah, Tiferet e Malhut. Isso é o que escreveu. Aqui o texto, ainda que um pouco confuso, ele está falando, né, das 70, das Sefirot, que a gente sempre está estudando, está vendo, né? Então ele fala que desceu para o Egito, essas 70 Nefesh, veja, a gente está no nível de Nefesh, né, que é o nível realmente da existência da humanidade. Então ele diz ali, não é, que essas 70 almas que a gente está vendo aqui são, na verdade, essa configuração onde nós temos, não é, um quantitativo de 70 sefirotes também, em alguns casos, quando a gente, lógico, a gente tem que saber que dentro de cada sefirote existe uma árvore sefirótica. Só repetindo aqui, para que vocês possam gravar bem isso, né? Por isso que às vezes a gente está falando de Rorimá e fala de Biná, e olha, é Rorimá, mas Rorimá onde? Rorimá em Biná, né? Então, assim, a gente tem aqui, olha, 70 níveis, né, dessas almas. E aí, como que a gente pode definir isso? Isso a gente pode ver na raiz da alma da pessoa, né? Quem vem para cá pode ter uma raiz aqui no nível de Rua, no nível de Neshamar aqui acima, né? Ou nível de Nefesh. Mas aí também depende se a pessoa está no nível de Rua e ela faz parte aqui do nível de Hesed ou de Gevurah e assim sucessivamente. Então aqui só para a gente entender um pouco, né? Essas 70 almas que vão descer para cá com essas bases espirituais. Muito bem. Da onde que a gente sabe isso? Que tudo que é criado aqui no nosso mundo é espelhado, é criado lá em cima, não é? E é espelhado para que a realidade funcione e seja exatamente como nós mereçamos. Continua aqui. E também lhe disse: vinde, eis aí, consideremos as chaves que iluminam seus ramos, são fixados em suas viagens. Ou seja, quando são iluminados nas viagens das 3 colunas e são nomeados ao longo das 70 nações, que emanam das 12 gravuras. É preciso perceber que essas 12 gravuras, elas são as letras simples, olha, as letras diagonais da árvore sefirótica, não é? Então, elas são as letras diagonais.
e nós que acertam em suas viagens na ordem das 3 colunas, golpeando contra as 4 direções do mundo. Isso é Hesed, Gevurah, Tiferet e Malhut. Isso porque isso é o que escreveu. Ele estabelece os limites do povo de acordo com o número dos filhos de Israel. Veja, isso é exatamente, não é? Devarim 32:8. Então, todos os limites do povo, eles são definidos exatamente por causa, né, dos filhos de Israel, que a gente viu que são masais, anjos, etc. Enfim, é uma construção aqui. Significando que o número 12 está nos filhos de Israel, ou seja, as 12 letras simples, ilumina para as 70 nações. Isto é o que está escrito: assim como os 4 ventos do céu vos espalharam para o exterior, Zacarias 2:10, de modo que as 3 colunas iluminam em todas as 4 direções. Vai citar aqui Hesed, Gevurah, Tiferet e Malhut, que para mostrar que eles existem para o bem dos filhos de Israel, que são as 12 tribos, como mencionado anteriormente. Não diz nos 4, mas sim com os 4, porque assim como é impossível que o mundo exista sem os 4 ventos, também é impossível que o mundo exista sem Israel. E aqui a gente sabe, lógico, que esses 4 ventos, na verdade, a palavra usada para vento aqui é geralmente Ruhot, está vendo? Aqui no plural, Ruhot, que é Rua. Né? Então, e depois é citado Israel, não é? Le'ma, Balou Israel. Então, Israel, a gente sabe que é um sistema de doação, né? Então, a gente aprende aqui sobre essa entrada de almas, que são as influências desse sistema espiritual aqui em relação ao nosso mundo, descendo, trazendo vida para todo mundo aqui no nosso nível de Nefesh, tá vendo? Então, são 70 almas, tá vendo? 70 Nefesh. E aí a gente pode se perguntar, mas aqui não é um nível de Nefesh? E Yesod já não é um nível de Rua? Mas existe, né? Lógico, aqui embaixo, nível de Nefesh Rua, não é? Assim como em Od, todos esses níveis vão ter nível de Nefesh, inclusive as Sefirot superiores. Pois bem, é assim que funciona. Vamos seguindo em frente. Diz aqui que deixava os pés do boi e da mula. O Rabi Abba, né, ele abre uma discussão sobre o significado do versículo Tito. Ele explica que os filhos de Israel são dignos aos olhos de Hashem, porque semeiam ao lado de todas as águas. E isso de acordo com a justiça, que em seguida faz-se referência ao livro de Rabi Iba Sabá. Ele descreve a câmara de culpa, que é ao lado da misericórdia, e a câmara do mérito, que é o outro lado. Os filhos da longevidade e o sustento, aprendemos, não dependem de nenhuma das câmaras, nem a câmara do mérito, nem a câmara, né, exatamente aqui, do mérito, não é? E nem a câmara da misericórdia, né? Mais uma vez, ó. Então, veja, que o lado é os filhos, tanto os filhos como longevidade, sustento, aprendemos que não depende de nenhuma das câmaras, nem do mérito, nem da misericórdia, mas sim do próprio masal da pessoa, que foi definido. Os filhos de Israel se apegam ao lado da santidade, banindo assim o mal simbolizado pela união do boi e também aqui do jumento. A relevância dessa passagem. A leitura dessa sessão fornece uma visão
sobre o significado recôndito contido nas Escrituras, permitindo-nos evitar o julgamento junto com a intenção impura, uma vez que esses caminhos levam a grande sofrimento e destruição. Também aumentará os nossos poderes de discernimento, ajudando-nos a fazer escolhas melhores e mais sábias, tanto nessa vida quanto na eterna. Agora surgiu um novo rei, Shemot 8, Vaikam Mele Hadesh, ou Hadash, né? Vaikam Mele Hadash. Rabi Abba começou: bem-aventurados que semeiam um lado de todas as águas, que deixam os pés do boi e do jumento crescerem livremente. Isso é Ishayahu, exatamente no 32:20. Afortunados são Israel, que Hashem desejava mais do que todas as nações, e que ele trouxe para perto dele, como está escrito: Hashem escolheu para ser uma posse especial para si mesmo. Isso é Devarim 14:2. Também está escrito: porque a porção de Hashem é o seu povo, e Yaakov é a sorte de sua herança. Devarim 32:9. Israel se apega ao santo, bendito seja ele, como está escrito: mas vocês que se apegaram a Hashem, seu Elohim, estão vivos, todos vocês, nesse dia. E são, portanto, justos diante dele, porque semeiam o lado da água. E pergunta: o que é o lado de todas as águas? Ele diz: eles semeiam justiça, do hebraico tzedaká, ou seja, eles elevam Maíno Kuvim, as águas femininas, para atrair os morrins para Malhut. Por isso, será chamado de tzedaká, pois sem morrim chama-se tzadek, justiça sem a letra rei. Então, existe uma diferença, não é, entre a palavra tzedaká, que é uma construção, veja, exatamente, né, do hebraico tzedaká, ou seja, eles elevam mais nekuvim as águas femininas. A gente está vendo aqui que essa questão da tzedaká, ela está ligada a questões espirituais. Olha que incrível, né? Para atrair morrim para Malhut, pois isso será chamado de tzedaká, pois sem morrim chama-se tzadek, justiça, e aí não vai ter a letra rei no final. Então a gente pode observar aqui no texto que a palavra tzedaká, ela tem, olha, veja, uma construção, ela tem Sadik, Dalet, Kuf e o rei no final. Acontece que se segue-se a justiça sem a letra rei, já é outra coisa. E continua aqui: e de quem semeia para a justiça está escrito: porque a tua bondade é grande acima. A palavra aqui é do hebraico meal, tá vendo? Então, a palavra meal está descrita aqui com men, olha, um ain e um amed, da palavra meal, que os céus, hebraico chamaim. Isso está no Terrilim 108:5. Diz aqui, então, olha, Kigadol meal chamaim, Hasederra veal she hakim emeterra. A palavra meal, mais uma vez, ó, descrita aqui, tá vendo? Selecionada lá, fazendo uma alusão ao texto que nós estamos lendo, não é? Altura, acima, algo para ir para o alto, não é? Então, veja, aqui nós estamos fazendo uma referência entre a palavra tzedaká com rei e sem rei, não é? E diz aqui, não é, de quem semeia para a justiça, para a sua bondade, para cima, os céus, ou seja, chamai,
Meal Shammai também significa o lado de todas as águas. Veja, hebraico, Al-Kolmaim. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um acrônimo, tá vendo? Usando exatamente essas letras aqui, ó. Ele pega essas letras e ele faz um acrônimo. Esse acrônimo vai gerar, então, como que é de Sedaká? É para o alto, para cima, não é? Veja só. A gente tem aqui a palavra meal, e aqui no Zohar diz, ó, Alcolmaim, veja, para cima dos céus. Isso acontece muito na Torá. Deixa eu ver aqui. Eu não estou falando uma bobagem aqui. Então, veja. Então, ó, ao, né? Ao já está aqui, a palavra ao. Basta a gente apagar esse men aqui. E aí sim, logo depois, é criado, né, uma outra palavra, ó, ao, que é essa palavra aqui, col, palavra tudo, col, ops, deixa só funcionar aqui, Lâmina, tudo. Então, não estamos colocando sinais maçoréticos, né? Mas só para ver o que está escrito lá. E, finalmente, a palavra maim, tá vendo? Exatamente, fazendo uma alusão juntamente, não é? Com essa questão da Tzedaká. Veja. Pois bem. Vamos continuar aqui, então. Então, veja, Meal, né, do hebraico Shemaim, do Terrilim 108.5, Meal Shammai também significa o lado de todas as águas, Alcolmai, o que acima do céu, acima dos céus, aqui é a pergunta, é o mundo vindouro, que é Biná, que está acima de Zerampim, que se chama céus. Israel, semear sementes, significando que ele elevam Maínicuvim, águas femininas ao lado de cima, acima de todas as águas, que é Biná, a fim de atrair Murrim para Malhut, de modo que deve ser chamado, veja, aí sim é chamado de Tzedaká. Como você pode fazer isso? Né? Como que a gente pode entender isso após a leitura de cima, não é do outro nível lá de entendimento das 70 nações, e depois da leitura exatamente daqui da entrada, né, do título e da composição desse nosso sistema. Veja, como transformar julgamento, né, Tzedaká, né, e a palavra também tzadik ali, ou tzadek, vai ser falada como algo que é criado por nós. Né? Então, a gente, ao fazer bons julgamentos, veja, através do nível da Torá, trazendo luz de Torá, essa luz de Torá, ela é diferente totalmente de qualquer outra luz. E ela não pode ser acessada, veja, ela não pode ser acessada nem pelo mérito e nem mesmo, não é,
veja, pela misericórdia. Então, essas questões de longevidade, sustento, não é? Ter filhos, isso vem do Masal. Mas o que acontece? Depois o texto segue falando sobre duas questões masalóticas, dizendo que lá em Shemot 1:8 que surgiu um novo rei, Vaikam Meli Hadash, né? E aí o Rabi Abba começa aqui a perguntar, o que aqui está falando? Né? O que nós estamos tendo aqui? Por que nasceu um novo rei? E eles seguem, citando aqui Ishayahu 32:20. Bem-aventurados que semeiam ao lado de todas as águas. Vejam, então, a palavra álcool, maim, né? Está aqui, ó, todas as águas estão semeadas de novo. É daí que surge a ligação com aquele texto que nós vimos, Meal. Né? Então, afortunados são Israel, veja que Hashem descreve, desejava mais do que todas as nações. Israel é doação, nações são recepção. Israel e Goíns, e ele trouxe para perto dele, como está escrito. Hashem te escolheu para ser uma posse especial para si mesmo. E aí isso vai ter em Devarim 14:2. Porque a porção de Hashem é o seu povo. Veja, e aqui diz, é o seu povo, já qual é a sorte da sua herança. E aí a gente tem aqui Devarim 32:9, que nós vamos acessar o texto agora, né, fazendo uma releitura aqui para a gente pegar pontos que foram avançados e a gente possa compreender a lógica realmente com mais profundidade desse sistema, ou do que está sendo analisado e falado aqui. Pois bem, então, 32:9, diz aqui, porque, não é? A porção de Hashem é o seu povo, e Jacó é a herança exclusiva de Deus, que Halek Adonai amor. A palavra am é povo. E diz ainda, né, que Yaakov revela Nehaloto, né, que Jacó é herança exclusiva de, né, Nehaloto. Não diz aqui de Deus, tá vendo? Não diz isso, diz outra coisa aqui, ó, Nehaloto. Então, veja, é propriedade aqui no final, né? E o nome Hashem está aqui, Jacob, Adonai está aqui. Então, né, que diz que, aqui, ó, Helek, tá vendo? Acho que tem alguém entrando aí na nossa, né? É a porção. Então, porção, ó, a porção de Adonai, não é o povo, né? De Jacob, né? Que é a sua propriedade, né? Aí, a gente tem aqui uma descrição sefirótica, a palavra rebel, veja 8, da letra Het, Beit Lamed, né? E aí faz uma alusão aqui a Israel, você pega o santo bendito seja ele, como está escrito. Mas vocês se pegaram a Hashem, são Elohim, estão vivos vocês nesse dia. E são, portanto, justos, vejam, da palavra de Sedaká, né, o justo, Sadik, né? Então, veja, vocês que são justos, porque semeiam ao lado de todas as águas. Aí tem que se perguntar, vocês semeiam ao lado de todas as águas, o que vocês semeiam do lado das suas águas? Veja, é uma pergunta a se fazer. A pergunta, o que é o lado de todas as águas? Ele diz, são sementes de justiças, da palavra Tzedaká. Ou seja, eles elevam Maim Tuvim, águas femininas, para atrair Mohim para Malhut. Por isso
será chamada de Tsedaká, pois sem esses morrinhos chama-se Tzedek, justiça sem rei. E de quem semeia para a justiça está escrito, porque tua bondade é grande. Veja, e aí sim vai surgir a palavra meal. Os céus, do hebraico Shamayim. Então, isso é no Terrilim 108.5. Meal Shamayim também significa o lado de todas as águas, do hebraico Al-Kol Maim, o que é acima dos céus. É uma pergunta aqui, não é? E o mundo vindouro, que é Biná, que está acima de Gerantim, que se chama céus. A Tzedaká, ela está acima dos céus. E elas elevam Maim com Vim, as águas femininas, ao lado, literalmente, acima. Acima de todas as águas, que é Biná, a fim de atrair esses morrinhos para Malhut, de modo que deve ser chamado de Tzedaká. Sem o rei é justiça. E é exatamente o que o livro começa a falar sobre julgamentos, enfim, né? Também, no livro, o Rabi Iba Sabá diz que o seguinte, está escrito, este assunto, por decreto dos vigilantes, e as 70 palavras dos santos, isso é Daniel, perdão, dos vigilantes e a sentença pelas palavras dos santos. Daniel 4,14. Vamos olhar aqui no Daniel 4,14. Veja, exatamente aqui diz o seguinte, a sentença é decretada pelos vigilantes. Veja, mais uma vez, a gente vê aqui, olha, Begezerat, Eirim, Pitagema, Meamar, Kadshim. Né? Então, vai seguir os textos aqui, mas veja, esta sentença é decretada pelos vigilantes, é o que está sendo citado aqui, e a palavra as palavras dos santos. Então, também, veja, não só como a dos vigilantes, né? E aqui a gente tem a palavra Kadoshim, tá vendo? Então, a palavra Kadoshim é Meamar, Kadoshim, ou Kadshim, que também aqui, depois vai falar, né? Deverat de Inideon Rai, de Shalit, e segue-se o texto aqui. Então, e as palavras dos santos que vão ser cumpridas ali em Daniel. Pois todos os veredictos deste mundo, e todos os decretos, e todas as perguntas, estão todos em uma única Câmara, onde há 72 juízes que deliberam as sentenças para todo o nosso mundo. E essa Câmara, ela é chamada da Câmara de Mérito. Porque quando uma pessoa é julgada, seu mérito é apresentado primeiro. Isso não é assim no nível do outro lado, onde há um lugar chamado culpa, porque todas as ações nesse lugar são da serpente. E a esposa da Halotri, o seu único propósito é condenar a pessoa e caluniar o servo diante de Hashem. A questão na Câmara do Mérito são chamadas de águas doces, águas claras. Aqueles que estão na Câmara da Culpa são chamados de água amarga que causa a maldição. Isso é Barme de Baixo 5,18. Nessa Câmara de Mérito não se encontram esses 3 filhos, nem na longevidade, nem no sustento, nem se encontra aquele lugar de culpa, nem nas águas doces e límpidas, nem nas águas amargas e causadoras de maldição. Aqui ele faz uma afirmação.
Portanto, Israel semeia do lado de todas as águas, uma semente santa, ou seja, eles elevam Maine Cuvim, águas femininas, Abiná supernal, que é chamado acima de todas as águas. Geram acima de todas as águas, cuja somente não é apropriada, semente não é apropriada, exceto assim em Biná. Portanto, os mestres da Mishnah explicam que os filhos, a longevidade e o sustento não dependem da Câmara de Mérito, mas sim do Santo Masal, que é a Santa Barba de Airampim, que é um aspecto de Biná que emergiu. Este lugar está acima de todas as águas. Que deixem os pés do boi e da mula crescerem livremente. Eles não contêm nada naquele lado das clipotes, do boi e nem da mula, porque baniram todas as partes, mas e se apegaram ao lado bom de todos os santos supremos. Quando o boi e o jumento se unem, tornam-se duas pragas malignas do mundo. O boi é ao lado do juízo severo, que tem origem na clivagem do lado da santidade. Quando a mula se junta a ela, o outro lado da clipote, eles se tornam duas pragas malignas no mundo. Por isso, Shimon Bar Yochai tinha nele a força do juízo severo, pois ele tinha em si o aspecto do boi. E quando eles, o mundo não pode tolerar isso. Portanto, não ararás com um boi e um jumento juntos. Isso é uma lei. Devarim 22, 10. E por isso Jacó enviou isso a Esaú. Tenho bois e jumentos. Bereshit 32, 6. O que significa que ele subjugou a santidade. Ele teve Jacó e não se humilhou, ele não se humilhou. Um grande temor teria caído sobre Esaú, porque ele tinha o poder de dominar essas duas forças. Quem? Jacob tinha poder de domínio sobre essas duas forças. Essas questões tão metafóricas da Torá, nos leva a fazer interrogações, a fazer perguntas sobre tudo isso que a gente leu aqui.